Ai, quanta gente querida! Saudações amorosas para vocês. Que todo meu coração possa ser sentido nessa vibração que a gente sabe que um círculo de mulheres tem, e ainda mais quando é aberto também para os homens, quando a gente está recebendo também todas as pessoas de todos os gêneros. E é um círculo aberto hoje, é um círculo para a gente olhar para a profundidade que existe na polaridade masculina dentro de nós. É um tema lindíssimo que a gente vai trabalhar hoje. Então, vão chegando. Prepararam um chazinho hoje para vocês? Prepararam um chazinho, umas ervas? Como é que tá o portal aí de vocês? Tá montadinho? Então, eu tô bem contente aqui hoje por estar conseguindo interagir com vocês. Quem sabe num próximo a gente consegue fazer numa plataforma onde todo mundo possa aparecer, né? Onde a gente possa estar vendo a carinha de todo mundo. Porque a gente sente falta, né? De estar junto, de estar se vendo mesmo. Bom, vamos lá. Eu gostaria que nesse momento a gente pudesse iniciar olhando para esse portal que você fez aí, que você montou aí na tua casa, colocando os elementos da natureza, despertando em você cada elemento, despertando o teu potencial de fogo, o teu potencial de água, de ar, de terra, de éter, como filhos da terra, filhos e filhas da terra, da mãe terra, fazer essa conexão com os elementos que se traduzem em vida quando harmonizados. Então, que a gente possa harmonizar a partir desse momento tudo que está acontecendo dentro de nós, tá? Esse é o carinho que a gente tem que ter pela gente mesmo, né? Quando a gente vai parar para meditar, parar para fazer esse momento bem feminino, cuidar dessa polaridade que nos aquece, que nos deixa sensível, que nos deixa serena, silêncio. A gente tem que caprichar no cenário, né? Não só para aparecer no vídeo, mas para a gente sentir, para que a nossa visão, os nossos sentidos possam estar num lugar gostoso, né? Que bom! Eu vou olhando aqui pro ladinho que eu tô olhando aqui no meu computador, vocês. Então agora com esse portal aqui na nossa frente, faça nesse momento um pedido particular, tá? Deixa o teu coração transbordar. Então cada um de nós vai dizer agora assim: eu sou, e você fala o teu nome, tá? Eu sou Heloísa. E você? Quem é? Fala aí teu nome. Mas antes de eu ser Heloísa, eu já era. Eu vim da essência divina. Você também veio da essência divina. E eu peço para esse portal hoje muita proteção. Para mim, para todas as criaturas. Eu peço pelo nosso planeta, pelos filhos e filhas da Terra, pela sequência de fatos difíceis que nós temos passado enquanto humanidade, enquanto irmãos. Então eu peço hoje nesse portal que tenhamos proteção, que a nossa vibração alcance a sutileza do amor, que a gente possa alcançar a sutileza da paz suprema dentro de nós, para poder transbordar isso para o mundo nesse momento.
Isso só para abrir um pouquinho e fazer uma base. Mas agora quero contar para vocês uma história. Se ficar muito difícil o assunto do Yin e do Yang, também aqui no canal vocês vão encontrar alguns vídeos com o nome, tem dois vídeos com o nome de Ânima e Ânimos, parte 1, parte 2, onde eu explico um pouquinho com base na psicologia analítica, no Jung, que foi quem estruturou, né, quem conceituou essas polaridades aqui para nós no Ocidente, tá? Então vamos lá. Quero contar para vocês uma história. Presta bem atenção. Se você já estava dormindo aí, acorda. Eu vou contar para vocês. Ó o sino tocando. Vou contar para vocês uma história que está aqui no livro Mulheres que Correm com Lobos, para elucidar o assunto de hoje, tá? Essa história é daquelas histórias para se escutar com os ouvidos bem abertos, ouvindo qualquer barulhinho. História para se escutar no escuro. Por isso, vou chegar mais pertinho aqui, com os olhos também bem arregalados para qualquer movimento diferente. É uma história para a gente sentir na pele. Então, essa história é de um velho que caminhava dentro de uma floresta escura. E ele tinha um lampião muito fraco já, o óleo já estava fraco no lampião do velho. O velho era tão velho que fazia dobras no pescoço, no quadril. Ele era pelancudo, ele estava caindo, ele estava cansado. Tá sentindo? Tá ouvindo com as orelhas bem arregaladas aí? E o velho caminhava dentro da floresta, se arrastando, com fome, com sede, sentindo que sua vida estava acabando e ele estava perdido, sem rumo e quase não conseguia escutar o que estava acontecendo. E então ele chegou e num daqueles momentos em que ele teve que abrir um mato assim, tirar galhos da frente para ele conseguir enxergar lá na frente uma luzinha. E ele enxerga então uma casinha. Ele enxerga uma casinha, olha minha casinha que bonitinha. E ele vê luz naquela casinha. E ele vê uma casinha tão linda no meio da floresta que ele recupera num fôlego a motivação para caminhar um pouco mais rápido até que ele alcança a porta da casinha e se joga porta adentro, rolando pela sala. E quando ele olha, ele vê uma velha corada, sentada numa cadeira de balanço, na frente de uma fogueira muito viva e muito bonita. E ela balança naquela cadeira para trás e para frente. E ela logo levanta, acolhe aquele homem em seus braços com amor maternal. E ela pega ele nos braços, leva até a cadeira, reconforta ele no seu colo e observa que ele tem cabelos debaixo daquele pó e debaixo do branco já do cabelo, cabelos dourados. E ela balança ele. E eu adoro essa história contada lá no podcast de duas meninas incríveis que é lá no podcast Talvez Seja Isso. As meninas contam todas as histórias do livro e conversam, é maravilhoso. Depois eu vou deixar aqui o link para vocês conhecerem esse trabalho maravilhoso delas. Então,
elas contam assim, eu acho tão engraçadinho que quando a velha pega ele no colo, ela faz cuti, 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 pronto, 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 chega de sofrer, chega, acabou, pronto, e balança pra frente e pra trás. E ela vai notando que ele vai descansando, que ele vai repousando e que aos poucos aquelas pelancas começam a sumir e ele começa a ficar mais jovem. Seus braços começam a ficar musculosos e longos, as pernas também, e ele começa a se tornar de novo um homem bonito, um jovem, mas ela continua balançando. Ela diz: não, 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 vem aqui mais um pouquinho. E ela acalma aquele homem ali no seu colo, abraçando e cuidando dele, até que ele vai ficando um menino de cabelos cacheadinhos e dourados. E ela acalma e mais um pouquinho, peraí, até que ele vira uma criança, um menininho no colo dela. E a criancinha nos seus braços desceu do seu colo e saiu correndo para a porta, voltando o rosto por um instante para a velha. O menino deu um sorriso deslumbrante, virou-se e saiu voando para o céu, para se tornar o brilhante sol da manhã. Só que antes dele ir embora, ela puxa 3 fiozinhos de cabelo dele. E um por um ela joga no chão. E os fios de cabelo dourado, assim como o ouro, né? Como se fossem de ouro, eles caem no ladrilho e fazem um barulho assim. Cai um fiozinho, cai o outro fiozinho. Mais um sininho. Mais um. Os fios de cabelo faziam um barulho como se ouro caísse no chão. E assim termina a nossa história. Quem são esses personagens da história? Se a gente olhar para dentro de nós, como tudo nesse livro, né? Tudo que acontece em cada conto aqui se refere a alguma coisa que está acontecendo dentro da nossa psique, certo? Porque a Clarissa, a doutora Clarissa, ela é uma terapeuta junguiana e trabalha nos preceitos da psique, da psicologia analítica, né? Então, ela vai fazer a análise dos contos olhando para dentro de nós. E nessa proposta é que eu quero perguntar para vocês: quem é essa mulher? Quem é esse homem da história? Quem será que é esse velho cansado? Será que tem alguma relação com o nosso tema de hoje? A identificação com o masculino? Essa vida que a gente abraça no universo Yang e não consegue mais sair? E não consegue mais se libertar? E às vezes a gente se sente na vida como esse velho? Às vezes a gente está tão cansado, que a representação da nossa mente é de que a gente está rastejando e a gente nem sabe mais para onde que a gente está indo. E a nossa chama está pequenininha. Essa velha está dentro de nós como uma sábia mesmo, e o homem como o nosso lado masculino. E como coletivamente a gente tem vivenciado na sociedade atual muito mais o vamos fazer, vamos acontecer, eu tenho que ser solar, eu tenho que ter foco, eu tenho que ganhar, eu tenho que empreender, o mundo não pode parar. A felicidade é de quem não para, é de quem vence o mundo. Eu tenho que vencer o mundo, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que dar conta. O que acontece com a gente? A gente fica só na polaridade masculina, Yang. E essa polaridade vai inflando cada vez mais. Vamos
olhar bem para a história e pensar que os dois personagens estão dentro e que ela representa, deixa eu pegar meu desenho aqui que eu passei para vocês agora há pouco. Ela representa a polaridade passiva, feminina, silenciosa, quieta, que consegue estar em si mesma, é o descanso, porque ela para mais, ela é silêncio, ela é quietude. E esse é o nosso lado que corre, é o nosso lado que busca, é o nosso lado que vai para fora, é o nosso lado solar, é o lado dia, é o lado do movimento. Então, a nossa vida hoje em dia, ela nos faz ficar identificada quase que o tempo todo do lado masculino, certo? Então, aqui tá a velha e aqui tá o moço que ficou velho, né? Velho de cansado. Então, eu quero fazer algumas perguntas para vocês que fala muito sobre essa história, agora olhando para cada uma de nós, tá bom? E aí vocês podem escrever para que não fique só eu aqui falando. Eu vou olhar o que vocês escrevem e fazer o nosso debate, tá? Então, a primeira pergunta, presta lá atenção. A primeira pergunta para fazer uma análise de que se você está muito identificada com o masculino e está nesse momento assim, se sentindo desse modo, né? É a seguinte: você se sente sem rumo, às vezes? Não sabe direito para onde que você está caminhando? Às vezes vai para um lado, às vezes vai para outro, volta a fazer a mesma coisa, volta para um outro lado, atende 1000 coisas ao mesmo tempo e se sente um pouco perdido de para onde que você está indo? Olha aí a primeira pergunta. Ai, que bom que vocês estão aí participando, que legal. Olha o comentário que a autora faz nesse sentido. Ó. A tentativa absolutamente equivocada quando perdemos o rumo é a de correr para arrumar tudo de novo. Correr não é o que devemos fazer. Como vemos na história, sentar e balançar é o que devemos fazer. A paciência, a paz e o balanço renovam as ideias. Só o ato de entreter uma ideia e a paciência para embalá-la são o que algumas mulheres poderiam chamar de grande prazer. Então, quando a gente está muito sem rumo, o que ela sugere aqui? Que a gente vá para os braços que estão dentro de nós dessa polaridade que descansa a gente. Dentro de nós tem um espaço que nos embala. Tem lá dentro de nós uma mãe, uma velha, uma sábia, uma avó, uma irmã dentro de nós. E a gente não encontra isso fora com facilidade. Não tem ninguém para oferecer isso e ninguém vai preencher isso quando a gente precisa desse colo nosso mesmo. É nós nos balançando. Mas é assim, Priscila, a gente está sempre em movimento, né? Então, a gente balança os bebês, né? Porque esse é o nosso lado yin, certo? É o nosso lado feminino que está lá dentro de nós, esperando por nós, pelo nosso balanço. Então, esse estar sem rumo é falta do feminino, é falta do embalo e o descanso que o feminino traz. Não tem como descansar esse cansaço profundo que esse velho tinha na história, não tem como descansar se a gente não vai para o nosso polo feminino. E a gente pode chorar nos pés das outras pessoas, a gente pode implorar por esse colo e as pessoas podem tentar nos dar, mas é um buraco que não tem fundo, é uma carência que nada preenche, porque ela é nossa mesma. Isso é muito forte, gente, e é muito recorrente na nossa sociedade de hoje. Homens e mulheres precisam fazer isso.
Todas as pessoas precisam fazer isso. As crianças precisam aprender a descansar, a ter momentos de não fazer nada, de ficar quietinho só olhando para o céu, olhando para o mato, olhando para a montanha. E não precisa sempre estar fazendo alguma coisa, porque essa é a nossa ideia, não é essa a ideia que a gente tem no mundo? De que a gente sempre tem que estar fazendo, correndo? Então, dentro de nós, a saída é para dentro. Agora a segunda pergunta que eu vou fazer. Se preparem lá, tá bom? Você tem a ideia de que às vezes as coisas na vida não estão funcionando bem? Eu vou explicar, tá? Às vezes parece que nós não estamos trabalhando bem, que a nossa performance, que o que nós estamos dando para o mundo não está sendo reconhecido. Não dá a impressão, às vezes, de que a gente não está tendo a melhor performance que a gente poderia ter? De que a gente se esforça, se esforça, se esforça, mas as coisas não estão legais, as coisas não estão parecendo boas para os outros, principalmente. Sabe quando dá aquela baixa autoconfiança? Quem que está sentindo isso? Tem isso acontecido com vocês? Parece que você estuda, mas na hora que você vai falar alguma coisa, você não sabe falar, aquilo se embaralha. Você se organiza, e a tua casa está sempre desorganizada. Você se esforça, e as pessoas não te reconhecem. Acontece isso às vezes com você? Dá essa impressão? Sim. Uma coisa que as meninas falam lá no podcast, talvez seja isso, elas falam, o nome do podcast é Talvez Seja Isso. É muito legal, gente. E elas falam lá nessa história, o nome dessa história, gente, que tá aqui no livro é Os Três Cabelos de Ouro. E elas falam muito sobre essa questão da gente tá sempre fazendo e parece que nunca tá bom. Então a gente pega e refaz tudo de novo e a gente acha que o problema, então, é porque as pessoas não estão sabendo reconhecer. Então a gente começa às vezes até a ter relações difíceis com os outros por conta disso, né? E a gente desanima, caminha e parece não sair do lugar às vezes. Isso mesmo, bem isso, né? Então o que que acontece? A gente vai sentindo que essa força nossa, ela tá, a gente já tá fraco como o velho da história. Então às vezes é preciso descansar, é preciso pegar e aquilo que a gente está segurando como se fosse um tesouro, e aí vai os cabelinhos que a gente precisa jogar, os cabelinhos de ouro, para esse barulhinho do trim, trim, trim que eu fiz do sininho quando joga, é fazer um barulhinho na nossa psique de eu joguei fora isso, eu não quero mais isso. Vida, morte, vida. Eu dei vida para um projeto, mas ele não está fluindo. Será que não é hora de desapegar? Será que não é hora de jogar como os cabelinhos que a gente joga de ouro? Ou como a vaquinha que a gente joga lá do alto do precipício? Porque senão a gente não se solta para poder nascer outra vida. Entende? Olha que lição que vem agora para nós. A anciã, o nosso polo feminino vai ensinar para nós o desapego. Ela vai dizer assim: para de correr atrás disso, vem e senta aqui, vem balançar, vem pra rede. Nossa, para nós, principalmente nós ocidentais, né? Parar e ficar um pouquinho na rede, ficar um pouquinho olhando para o rio, ficar um pouquinho olhando as coisas. E elas falam lá no podcast assim, eu acho tão bonitinho, elas falam assim, colocar a panela na boca de trás e abaixar o fogo. Ou no fogão a lenha, né?
encostar as panelas no cantinho do fogão porque tá fervendo demais e não tá gostoso ainda. Deixa cozinhar no fogo brando se você não quer desapegar de alguma coisa. Ai, solta um pouco. Tá sem energia para alguma coisa? Pega depois para fazer. Eu queria que esse momento fosse uma horinha de libertação para nós, sabe? Pra gente olhar para isso e dizer: meu Deus, caramba, eu posso fazer isso. Claro que tem coisa que não dá pra gente soltar. Mas ficar brigando, 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 martelando, dando murro em ponta de faca, né? Machuca, gente. Ficar com a panela no fogo alto queima. Então, e não fica gostoso o doce. Pega um doce de abóbora para fazer com coco, né, Elaine? Quanto mais tempo ficar na panela, com calma, horas e horas, um doce de leite. Um doce de leite precisa de tempo e fogo baixo para fazer. E nós, da turma do fast food, da turma do tá tudo pronto, chego lá, peço o lanche, fica pronto em 2 minutos, eu só vou pedindo e já saio comendo. Eu não quero esperar, eu não posso esperar, eu não posso ficar em fila, tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser assim. Peraí, será que isso é saudável? Vai ter uma hora que a gente vai ficar igual o velho da história e a gente vai precisar desapegar, porque senão, sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai para o hospital, a gente tem uma estafa, a gente tem um, um taquicardia, a gente tem uma pressão que altera, a gente tem um AVC, a gente tem alguma coisa, o nosso corpo vai dando sinais emocionais de cansaço, daqui a pouco vem uma dorzinha, daqui a pouco vem mais alguma coisinha. Aí a gente não presta atenção e não vai para o colo feminino interno descansar. O que, que acontece com a gente? A gente vai ter uma dor mais profunda para a gente ir lá deitar, nem que seja na cama de um hospital, e onde é a enfermeira que vai ser o nosso polo feminino, é o enfermeiro, é alguém que vai fazer o cuidado pela gente, porque a gente não soube descansar. Então, coloca aí na pauta da tua vida, da tua história, desapegar daquilo que cansa demais você e descansar mais. Olha lá. Isso, Elaine. Isso mesmo. Mas como hoje o nosso aspecto e a análise é a identificação com o masculino e que é, vamos dizer assim, 80% da população é mais yang e, e se esforça para ser mais yang porque a sociedade acha mais bonito ser yang. O quanto é mais bonito alguém que fala alto, que fala bem, que fala muito, o quanto é bonito alguém que dança, canta, que atrai multidões, alguém que é inteligente, que é racional. Nós estamos muito mais para o racional, para o cognitivo, do que para a sensibilidade intuitiva. Nós valorizamos muito mais os números e as contas do que o que é empírico, o que brota da intuição. Bom, esse é o coletivo, né? O que vocês estão falando aqui? Isso, o equilíbrio é a solução. E hoje o foco do nosso círculo é trazer o olhar para o nosso lado yang, masculino. A Priscila está falando aqui. Com essa situação do vírus, nós, o mundo, temos que parar. Parar, isso mesmo. Mas será que a mente e os pensamentos pararam? Então, isso é um assunto maravilhoso, Pri. A gente tem falado muito disso, assim, aqui em casa. Eu converso muito aqui sobre isso. Não adianta a gente ficar, nesse momento, alvoroçado mentalmente, com barulho yang, porque a gente vai ficar maluco, gente. Aí vem ansiedade, estresse, briga dentro de casa, tensão. Relaxa, relaxa. Vamos fazer o que dá. Vamos pedir ajuda quando a gente precisar. Não adianta desesperar, né? É muito fácil, às vezes, para quem não tá passando, falar alguma coisa assim. Eu sei como que é essa questão social, a questão do trabalho, né? Como a Eliane colocou aqui no começo. Mas
é hora de pedir ajuda, é hora de se olhar um para o outro e se também se propor a fazer alguma coisa diferente. A Elaine, que é a nossa guru na área do empreendedorismo aqui no grupo, pelo menos ela é assim formidável e ela sempre fala uma coisa e comenta e me ensina muito sobre, gente, não tá dando desse jeito, a gente precisa adaptar. A gente precisa ver como que dá para fazer então. A gente precisa crescer na crise, né, Elaine? A gente precisa silenciar para acessar o campo feminino, descansar no colo da mãe interna e deixar a criatividade surgir. Aqui tinha um comentário legal também, olha, Heloísa, tem algum exercício que possa fazer para saber o que está mais em alta na minha vida, se é o yin ou yang? Então, aqui no meu livro tem um teste. Eu coloquei um teste aqui para você poder se olhar. Mas pode me procurar também, que eu passo algumas dicas sobre isso. Mas a gente vai estar no dia passando sempre pelas duas polaridades. Às vezes, sabe, a gente é mais yin pela manhã, mas yang é tarde, que o sol tá mais forte, o dia tá mais claro. À noite, possivelmente a gente fique mais yin novamente. Então a gente tem esse movimento durante o dia em nós. No macro da nossa vida, a gente tem a tendência a ser mais um ou outro, sabe? A gente pode olhar e tirar uma base para saber se a gente é mais yin ou yang no campo de atividades onde a gente fica mais confortável. Se você fica mais confortável sozinha, quieta, fazendo coisas com você mesma, se você gosta de ficar sozinha, se você gosta da noite, se você gosta da natureza, da lua, se você gosta de escrever, de ouvir música, sentindo cada instrumento da música, mais do que dançar, do que cantar, você gosta de sentir a vibração da música, sabe? Então você vai ver que o teu lado mais forte é o yin. Agora, se você se sente mais confortável com barulho, com muita gente, com televisão ligada, com a muvuca, com comidas mais picantes também, se você é mais quente, você gosta do sol, você gosta da rua, e é quem tá sofrendo agora nessa quarentena, né? Então você é mais yang, tá? Onde a gente se sente mais confortável, à vontade mesmo, tá? Só fazendo uma janelinha, né? Estamos sendo forçados a reencontrar o Yang. A Mãe Terra está nos balançando, mesmo quando queremos sair do seu colo. Pri, eu vejo assim, que a gente está nesse momento sendo convidado a ser mais yin, tá? A gente está sendo convidado a ficar em casa e em casa no corpo também, dentro de nós, a resgatar essa sensibilidade de ficar em silêncio, de ficar com os filhos. Já não dá mais para ficar o dia inteiro na televisão ou no computador, até que eles ficam um pouco, mas depois eles querem fazer outra coisa e daqui a pouco a gente tem que estar ali conversando mais dentro de casa, dando mais atenção uns para os outros, né? Então, a polaridade em a Mãe Terra tá dizendo assim, gente, tá na hora do feminino surgir aí nesse mundo para curar profundamente. Claro que tem muita gente que tá nesse momento trabalhando. São aqueles serviços essenciais aos quais a gente coloca no portal com toda a gratidão do mundo por eles existirem, por terem estudado um dia essa área profissional, né? Porque eles estão cuidando da humanidade, todos eles que são dos serviços essenciais. Então, esses estão lá, yang, ativos, colocando a vida deles até em risco muitas vezes. Essa é a polaridade masculina. E aqueles que estão ficando em casa estão exercitando a polaridade feminina. Então vamos lá.
Viu, Keiko? Às vezes, assim, eu também me identifico mais nas características yin, sabe, Keiko? Eu gosto dessas coisas também. Só que a vida me deixou ser muito yin. Eu sempre tive que dar conta das coisas sozinha. Eu tive um casamento, me separei numa época ainda onde era muito difícil ser uma mulher separada, com filhos. Eu tinha que dar conta, eu tinha que cuidar deles, eu tinha que trabalhar. Eu tive muitas dificuldades, sabe? Nessa área de Yang. Eu tinha que ser Yang, mas a minha característica é Yin. E eu sofria muito com isso, porque eu vivia correndo sem tempo e eu sinto que sempre que eu vou ser Yin, eu sinto culpa porque eu tô sendo Yin, entende? Eu tenho um velho cansado dentro de mim de correr. Eu não vejo a hora de me jogar nos braços de uma anciã e ser socorrida. E é isso que eu tenho feito e o movimento sagrado feminino tem me ajudado muito a isso, sabe? O círculo de mulheres ajuda muito a isso, ajuda a gente a descansar dessa correria e dessas imposições sociais. Isso, Keiko, bem isso que eu falei agora. A gente tem uma natureza yin e em um corpo feminino, identificada com esse corpo feminino principalmente, a gente tem a natureza yin ainda, né? Porque os ciclos femininos, a menarca chama para ficar, para cuidar de si, né? Às vezes as crianças, aí as meninas de 10 anos estão menstruando e são chamadas a olhar para elas mesmas. Tão pequenininhas já, né? Elas estão menstruando tão cedo. E eu tenho, né? Eu converso com algumas mães e tenho atendi muitas crianças assim. E as mães ficam desesperadas. E a menstruação nos convida a esse olhar interno, a parar um pouquinho e ficar cuidando de si mesma. A gravidez nos convida a caminhar mais devagar, a repousar mais, a cuidar mais de si mesma. Sabe, eu ouvia uma época aí atrás algumas pessoas dizendo assim: gravidez não é doença. Essa frase vinha de uma geração anterior ainda à nossa, como você não pode parar. Não para, nem grávida você pode parar. Você não pode se dar o luxo de deitar à tarde porque você é gestante, onde já se viu, gravidez não é doença. Gente, a natureza está dizendo, descansa um pouquinho, vai. Ou se você nunca deu a tarde para descansar, agora na gravidez, se você puder fazer isso, faça. Faça, a tua natureza está pedindo para você isso. Aí vem a menopausa e nós mulheres queremos, olha, a gente tá ativa na menopausa. Eu tenho 49 anos. A menopausa tá chegando. E eu já senti o espaçamento entre as minhas menstruações, né? Agora eu menstruo a cada 3 meses, assim. E eu festejo, né, as minhas menstruações, mas elas têm sido muito intensas quando vem. O fluxo é muito forte. E o que que acontece? Eu tenho que me recolher mais, eu tenho que respeitar, porque se eu não respeitar isso, eu vou ter sintomas fortíssimos da menopausa, inclusive emocionais. Não só no físico. Mais uma pergunta, então, agora. Então, eu sou totalmente yin, mas isso me incomoda bastante, mas não por mim, pela nossa sociedade. Então é hora do nosso grito de guerra. E eu quero viver o meu feminino. Dá licença, agora que eu vou descansar. Dá licença agora que eu quero escutar minha intuição. Mais uma perguntinha aí. É profunda e poderosa. E daqui a pouco a gente já vai chegando no final, tá? O velho, ele está cansado de passar tempo demais dedicado ao trabalho que lhe demos. Quero perguntar para você assim: você dá muito trabalho para você mesma na vida? Você arranja muito trabalho para você? Você aceita muito trabalho o tempo todo? Como é que é isso? Agora, nesse momento,
A gente tá aqui conversando e tem muita gente que não consegue ficar aqui porque tá em casa. E porque tem trabalho esperando. Porque em casa a gente não para, né? E a gente não consegue parar uma hora. O nosso círculo de mulheres presencial, ele vai geralmente até 5h30. Então ele dura 2h30. Mas eu tenho certeza que muitas de vocês, assim como eu, já pensou no que tem mais para fazer. Você tem trabalho para fazer aí na tua casa hoje? Vai mesmo. Ó quem que chegou aqui. Ó, meu Deus do céu. Olha lá, criançada. Ó quem que chegou. Então vamos ver o que vocês estão falando aí. Olha, a Cristiane tá falando assim, ó. Pelo jeito, eu fui a vida inteira Yang e um tempinho atrás meu corpo pediu socorro. Foi aí que eu procurei voltar para mim, aceitar meu corpo. E a Keiko diz, sim, se ficar parada, se sente culpada. Meu Deus, é isso, Keiko! Matou a charada! Se a gente para, a gente se sente culpado, porque é realmente isso. A gente veio para o mundo para trabalhar, para fazer, para acontecer, porque senão a gente não evolui, porque senão a gente não conquista coisas. E chega uma hora que dá um cansaço desse velho, esse cansaço é tão grande que a gente parece que vai morrer. Sabe, Keiko, você tá falando aí, eu me lembrei agora da minha mãe, que eu até comentei com a Joara esses dias. Então, na minha casa, eu não consigo lembrar na minha infância, nem na minha adolescência. Eu quero perguntar para a Elaine se ela estiver aí, para ela dizer se ela lembra. Mas eu não consigo lembrar da minha mãe deitando no sofá. Tinha um sofá comprido assim na nossa sala e às vezes a gente assistia um filme, alguma coisa, e eu lembro do meu pai deitando de vez em quando ali, cruzando as pernas assim para descansar, relaxando. Mas eu não lembro da minha mãe deitar no sofá jamais. Para falar a verdade, eu não consigo lembrar da minha mãe recostada assim no sofá, tranquila, vendo um filme, uma novela. Não consigo lembrar. Só lembro dela vendo novela, sabe como? Fazendo tricô. Se ela sentava para ver uma novela, ela pegava o tricô e começava a fazer. É claro que pode ser que era prazeroso para ela fazer o tricô, mas sutilmente é como se o inconsciente dela estivesse dizendo para ela: o quê? Mas vai parar essa hora? Não tem nada para você fazer? E então pega o tricô, então fica tricotando. Pensa isso, gente. É isso que a gente tem, né? Ó, a Priscila falando, eu vejo que a minha polaridade é mais yin, da qual eu gosto e aprecio. Mas o meu velho cansado não deixa eu curtir meu lado yin. Aí, matou. É isso mesmo. Sim. A outra Priscila dizendo, ó, sim. E quando eu não consigo concluir, eu fico bastante frustrada. E a Joar tá falando lá, eu tenho. Nem assistir filme eu vou porque poderia estar produzindo, ao invés de sentada assistindo, estudando ou fazendo algum serviço. É isso mesmo. A gente pensa, puxa, em vez de estar assistindo filme, podia estar fazendo um curso, né? Tudo tem que ser assim para usar, para ser útil. O senso de utilidade é masculino, gente. É masculino. O senso feminino é intuição, é prazer. O prazer é feminino. Nossa, ai, quanto comentário lindo aqui. Vai ficar tudo, depois a gente vai falar. A Keiko dizendo, viver é lutar, matar um leão por dia. A Elaine dizendo, eu lembro dela fazendo tricô. Isso mesmo, Elaine, né? Mas ela estava sempre em atividade. A nossa mãe era incrível, assim. Isso mesmo, Elaine. E a Joar diz, assistiu o filme Resgate? Não entendi o que? Resgate do Viravate. E ontem o post. Não é o Resgate do Coração?
e ontem o poço, mas pensando que eu podia estar estudando. Isso, meninas e Amara, ó. Então essa eu não consigo parar. Sinto muita culpa, Mara, não tá sozinha. E a Gorete, ó, quando você disse e arruma mais coisas que nem gosta de fazer e precisamos fazer. Gente, mas é isso, a gente acha que precisa fazer tanta coisa assim, mas quem que fica dizendo isso pra nós? É a polaridade masculina. Por isso o tema dessa segunda fase da jornada é a identificação com o masculino. Vamos começar a soltar esse velho e deixar ele descansar mais frequentemente? E toda vez que a gente sentar, que a gente estiver numa rede, quem sabe providenciar até uma cadeira de balanço para você pôr na tua casa. Você tem rede na tua casa aí? Tem cadeira de balanço? Toda vez que você for repousar ou na cadeira ou no sofá, assim, lembra da velha te acolhendo e te renovando, sabe? Trazendo saúde, renovando teus músculos, deixando aquele jovem bonito dentro de você. Vou contar para vocês como é o meu Yang, porque eu sonhei com ele. Ai, eu tenho até vergonha de contar. Eu vou contar para vocês. O que a Elaine está dizendo aqui? A Elaine fez uma rotina e no meu plano diário reservou 1 hora para ficar sem fazer nada, assistindo filme. Pois eu sou mega yang e então planejei um horário para ser yin, até que eu crie o hábito. Isso mesmo, Elaine, é por aí. Às vezes a gente tem que marcar no relógio, hora de descansar. É identificar o velho. Olha lá. E a velha também. Isso, Keiko. A Adri tá falando. Essa quarentena para mim não é problema. Estava super bem se não fosse pelo momento que eu estava vivendo. E a Rita Kelly tá falando. Eu estou no momento que quero ser yin, mas o Yang me chama e grita por mim. Mas tem que olhar, Rita, se esse Yang que tá te chamando não é um hábito da tua mente. Porque a nossa mente foi criada num contexto social yang. A sociedade é yang, tá? A sociedade americana é yang e ela dita para o mundo inteiro ser yang. Não é assim? Os Estados Unidos dita para o mundo a ordem yang. Seja o popular na escola, como é o filme do adolescente americano. O frustrado que não é popular e o feliz que é popular. Aí o frustrado que começa a ser popular no final e fica feliz. Porque feliz é quem é yang. Feliz é quem não para. Feliz é quem não... quem tá parado, quem tá repousando, quem tá ali... Ou é vagabundo na nossa sociedade, sem noção, né? Ou tá doente, tá triste. Meu Deus, essa pessoa tá em depressão. Essa pessoa tá ali sentada já faz 1 hora naquele banco. Deve ter problemas. A sociedade nossa nos deixa com a mente sempre ativa. E a Elaine tá falando, como eu sou ativa o tempo todo, esse horário reservado me ajudou muito. E a Pri tá falando assim, engraçado, hoje mesmo estava pensando, vai terminar a quarentena e eu não fiz a metade dos cursos que eu queria. Ler os livros ou que eu queria arrumar tudo que eu queria. Então, se a gente, ao invés de ficar também mais fundo um pouco nesse feminino, se a gente alternar entre assistir um filme e escrever o que vier na intuição e começar a escrever ideias. Para quem? Para ninguém. E que gostoso que vocês foram falando aqui. A gente vai chegando no final. Resgate o teu ânimos, resgate o teu yang. E agora, eu quero que você faça uma coisa aí. Se você conseguir, arranque 3 fiozinhos do teu cabelo aí.
Se quiser fazer simbolicamente, pode fazer. Mas se você puder, arranque 3 fios do teu cabelo aí, tá bom? Arranque 3 fios. 3 fiozinhos de cabelo seu na sua mão aí, tá? Nós vamos fazer uma técnica juntos aí. Vamos jogar os fiozinhos. Ai, não tô conseguindo arrancar. Ui! Arranquei. Agora, pega um fiozinho do teu cabelo e pensa em uma coisa da tua vida. Uma coisa, darling. Uma coisa que você não quer mais, que te incomode, que te preocupe. E o que é que você não quer mais? Se você tiver uma vela aí na tua frente, você vai jogar no fogo, tá? Se não, joga. Mas é presente de alguma forma que a tua psique entenda que você está jogando coisas que te cansam demais. Pelo que você está muito cansada. E jogue o primeiro. Tlim, 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 tlim. Jogou o primeiro. Isso é grande. Agora joga o segundo. Qual é a segunda coisa que te cansa demais? Desapegue. O que você quer desapegar? Aquilo que é muito yang, que te cansa muito. Ai, que gostoso desapegar. E a terceira coisa, pensa aí, traz, deixa vir. Joga fora essa culpa. Pelo que você sente culpa, eu não vou mais ter culpa por quando eu deixar isso aqui de fazer. Jogou? Ai, que gostoso, né? Obrigada, gente. Eu adorei estar com vocês. Adorei ler tudo que vocês falaram. Senti muito amor e espero vocês aí nas nossas redes sociais para a gente poder conversar, tá bom? A gente tem um grupo no WhatsApp, para quem quiser fazer parte dele também é só nos avisar. Eu passo o link daí do grupo para vocês entrarem. É um grupo onde a gente só fala da jornada, tá bom? Beijo carinhoso para cada uma de vocês. Um abraço bem emocionado.